a interatividade nas trilhas sonoras de jogos digitais e um comparativo com a música de cinema. Este vídeo faz uma breve análise da evolução da trilha sonora de jogos digitais e aponta as possibilidades de interações que a mesma pode ter com o jogador. Os jogos digitais, nos últimos tempos, tiveram um crescimento considerável de demanda no mercado. A produção em maior número levou a indústria a expandir elementos importantes dos jogos. Consequentemente, a trilha sonora já relevante ganhou maior reconhecimento e investimento. Segundo Karen Collins, com maiores investimentos da indústria, expansão do público-alvo e a melhora significativa na trilha sonora e design artístico, os jogos digitais se aproximaram cada vez mais do nível de qualidade das outras formas de entretenimento, já há tempos implantadas no mercado, como a de livros, filmes e música. As investidas no campo dos jogos digitais são notáveis e cresceram muito com os anos, pois cada vez mais os jogos vêm se transformando em superproduções e que, nesse ponto, os trabalhos de trilha sonora já se equiparavam aos trabalhos visuais e de roteiro. O amadurecimento e evolução dos jogos digitais que ocorreu ao longo de décadas foi tamanho que, para alguns, como Dulce e Mara Cruz, eles são considerados como uma nova forma de se fazer arte. Isso porque os jogos na década de 1970 e 1980 eram bastante limitados, fazendo com que seu design gráfico e sonoplastia tivessem poucos caminhos para se desenvolver. É por volta da década de 80 que as trilhas sonoras se destacam, com pouquíssimos canais de som disponíveis e timbres limitados. Com o lançamento do Super Nintendo em 1991, segundo Bori Mustaro, as tecnologias como o uso da emulação de instrumentos sintetizados, MIDI, começaram a ocorrer, além de um aumento no número de canais de sons digitais. Com a evolução do armazenamento de jogos para CD-ROM, em 1994, pela primeira vez, as trilhas sonoras puderam lançar mão de sons gravados, com instrumentos reais e canto, além de aumentar a qualidade e número de canais satisfatoriamente. Poucos anos depois, pela primeira vez, uma trilha sonora foi utilizada como forma interativa em um jogo, The Legend of Zelda, em 1998. A partir daí, a trilha sonora de jogos digitais começou a se equiparar cada vez mais à trilha sonora do cinema em termos de qualidade e hoje encontramos nos consoles a tecnologia mais avançada existente, possibilitando o uso das mais recentes técnicas de áudio, incluindo o áudio 3D, ou seja, não ficando abaixo como antes da qualidade sonora do cinema, como se pode ver em uma pesquisa comparativa com o jogo Final Fantasy. Tratando sobre fatores semelhantes entre jogos digitais e cinema, são notados dois pontos em comum: a narrativa e a imersão. Os sons de um filme ou jogo são fatores cruciais na elaboração da narrativa e imersão do espectador-jogador. No entanto, é pouco falado que a trilha sonora por si só tem um papel fundamental nesses pontos, pois sem ela, tanto a narrativa quanto a imersão perderiam a força que possuem e seriam incompletas. Imersão e interatividade. Existem atualmente vários exemplos de interatividade entre jogador ou personagens do jogo e trilha sonora, e no qual encontramos ideias presentes tanto em jogos antigos quanto nos atuais. A franquia de jogos do Super Mario é um exemplo que utiliza dessa ideia desde os primórdios. No jogo Super Mario World, de 1990, há um tema musical que acompanha o personagem Mario. Toda vez que ele monta em seu animal de estimação, Yoshi, é adicionada uma trilha rítmica de percussão ao tema. Outros tipos de interação nos jogos podem ser interação por meio de mudança timbrística, interação como guia ao jogador, interação com mudança de andamento,
e interação com a ação de personagens. Imersão. Primeiramente, é preciso notar as diferenças que a trilha sonora de jogos pode ter sobre a trilha sonora de filmes e até quão mais longe ela pode chegar. Citando o artigo de Brasil e Matos, o grande fator que diferencia o game do filme, a participação direta do espectador, agora interagente ou jogador, no encadeamento dos fatos, por meio de escolhas e iniciativas do próprio usuário, e consequentemente na construção, ou pelo menos em alterações radicais do roteiro. Assim, o público pôde abandonar definitivamente a condição de espectador passivo e assumir uma nova posição como tomador de decisões. Através dos eventos com a trilha sonora, o jogador interage com a trilha a tal ponto que o mesmo também, de certa forma, exerce um papel na composição do que está sendo tocado naquele instante, seja na parte de timbres, de ideias melódicas ou de efeitos sonoros. Conclusão. Atualmente, a complexidade técnica que chegaram aos softwares de criação de jogos permite que aconteçam inúmeros tipos de manipulação da trilha, inclusive em tempo real. Isso faz com que não saibamos prever o nível de interação trilha-narrativa que vislumbraremos daqui a 10 anos, por exemplo. Quando a composição sonora participa de maneira a interagir com os outros elementos do jogo, a imersão do jogador se torna mais profunda, pois os eventos sonoros funcionam de maneira a contribuir com as soluções dos problemas propostos. Esse modelo de criação que Collins, 2008, chama áudio dinâmico, possibilita o desenvolvimento de trilhas sonoras mais interativas e criativas para os jogos e garante mais imersão no universo proposto por cada game.